Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 27 de março de 2024, sejam todos bem-vindos. Muita informação hoje, prepare aí a sua pipoca, é muito cedo para pipoca, né? Mas o tema é quente, é explosivo, porque tem tudo a ver com o que aconteceu na ponte que foi abaixo ontem nos Estados Unidos. 9 entre 10 americanos, eu penso, acreditam que foi um ato terrorista. Mas, claro, a turma do deixa disso, porque é época de eleição lá nos Estados Unidos, está dizendo o contrário. Mas argumentos de especialistas que atestam que foi, sim, um ato terrorista, não faltam. Aliás, não só dizem que foi um ato terrorista, como isso custará muito para os Estados Unidos. A ponte ter caído, por enquanto, é só a ponta do iceberg. O prejuízo que ela causará à nação, bem, esse sim é imenso. Por enquanto ainda não é visto. Mas vamos aos poucos. Vou começar pela beirada, né? Como gostam os mineiros de tomar a sopa. Um artigo hoje chamou a atenção. Ele foi publicado no Gatestone Instituto e chamou a atenção, claro, pelo conteúdo, mas também pelo seu autor. O autor é Pete Hoekstra, que foi embaixador americano na era Trump na Holanda. Por ter sido embaixador, então, o artigo tem a sua importância diferenciada. Ele disse o seguinte, presta atenção, vou ler só um pedacinho aqui, um resumo do resumo do resumo. Os hackers ligados à China parecem procurar atacar a infraestrutura dos Estados Unidos, especialmente componentes-chave, como a rede elétrica, reservatórios de água e estações de tratamento, oleodutos e sistemas de transporte e comunicações, entre outros alvos. O objetivo é aparentemente perturbar os Estados Unidos, ou tudo o que é crítico para a vida nos Estados Unidos. Se não tiver eletricidade, por exemplo, o seu smartphone, claro, não funcionará. Nenhuma água sairá da torneira. As bombas de gasolina nos postos de gasolina não bombearão gasolina. Nenhuma gasolina sairá dos postos. Voos e trens irão parar e doenças causadas por estações de tratamento de esgoto desativadas se espalharão. Haverá destruição e pânico. O governo e os militares não serão capazes de proteger a nação. É isso que se entende por guerra irrestrita. E nessa guerra, prestem atenção, nenhuma bala será disparada, porque não precisa ser assim. Eles estão apenas seguindo a cartilha da arte da guerra de Sun Tzu. E nisso, diz Pete, eles são perfeitos. Bem, nenhuma palavra a ponte que caiu, a ponte que foi atingida no estado de Maryland, mas, claro, tem tudo a ver. Agora, em relação direta com o que aconteceu em Maryland, a jornalista que fez várias coberturas de guerra, uma especialista em guerra, Laura Logan, a bela Laura Logan, fez um longo artigo na sua conta no X dizendo o seguinte: isso sim pode esclarecer muito o que aconteceu em Baltimore. Ela disse, múltiplas fontes de inteligência dizem o seguinte: o colapso da ponte de Baltimore foi um ataque estratégico absolutamente brilhante à infraestrutura crítica dos Estados Unidos. Muito provavelmente, diz ela, cibernética. As novas agências de inteligência sabem disso. Em termos de guerra de informação, eles simplesmente dividiram os Estados Unidos ao longo da linha Mason-Dixon, exatamente como aconteceu na Guerra Civil. A segunda estrada estratégica mais movimentada do país para materiais perigosos está agora inoperante e ficará assim por 4 ou 5 anos. Que é o tempo que dizem que demorará a recuperação da ponte de Baltimore.
A ponte foi construída especificamente para transportar materiais perigosos, combustível, diesel, gás propano, nitrogênio, materiais altamente inflamáveis, produtos químicos e cargas de grandes dimensões que não cabem nos túneis. E essa cadeia de abastecimento está agora paralisada, diz Laura. Não se engane, este foi um ataque extraordinário em termos de planejamento, timing e execução. Não foi um acidente definitivamente. Os dois componentes críticos dessa ponte são os dois pilares de sustentação em cada extremidade, mais próximos à costa. Eles são maiores, mais grossos e mais profundos do que qualquer outra coisa que você conheça. Estes são os pontos de ancoragem e eles sabiam que atingir qualquer um desses pilares levaria um ferimento fatal à integridade da ponte. Meia milha de ponte caiu no rio. Provavelmente você terá que construir uma nova. Também causou tantos danos à integridade estrutural da parte inferior de concreto que você não pode ver e não saberá até que desmontem os destroços, o que levará muito tempo. Destruição estrutural provavelmente absoluta, diz ela. O ataque foi perfeitamente direcionado, e é aqui que entra o X da questão. O navio deveria ter tido um piloto do porto, pilotando o barco. Mas isso não aconteceu. Você não deve atravessar nenhum obstáculo sem um piloto do porto. Isso, aliás, é uma norma a ser seguida, mas nesse caso não foi. Eles escolheram a lua cheia para que tivesse uma mudança máxima das marés, subida e descida. E, é bom lembrar, choveu muito recentemente, então a água já estava se movendo em um ritmo bastante acelerado. Acerte-o com energia cinética suficiente para derrubar o pilar de sustentação da rodovia, o que enfraquece fatalmente o vão da ponte, e então 50% da ponte cai na água, e foi exatamente o que aconteceu. Todos esses fatores, quando olhados com cuidado, nos orientam exatamente que tipo de acidente aconteceu lá em Baltimore. Bem, não foi só Laura Logan quem bateu nesta tecla. O escritor e ativista político e também diretor e presidente do American Survival, Cliff Kincaid, disse o seguinte hoje, prestem atenção: depois de um ataque como o que vimos em Baltimore, que temos sim de assumir como sendo terrorismo, os funcionários do governo foram extremamente rápidos em descartar o terrorismo e depois felicitaram-se pela sua resposta rápida e de quebra ainda expressaram pesar pelas perdas de vidas humanas. Eles sabem que a América está sob ataque, mas não querem minar a campanha de Joe Biden à presidência num momento delicado, quando os americanos já estão nervosos por causa dos terroristas que chegam aos Estados Unidos através das fronteiras abertas. Considerando a realidade da guerra cibernética chinesa e russa, tal como documentado já pelo FBI e outras agências, a suposição tem de ser de terrorismo até que provem o contrário. O que vimos na rápida coletiva de imprensa ontem foi um exercício governamental da CIA, no qual os funcionários do governo são muito bons em... Bem, um oficial do FBI, William Del Bagno, estava no local e até falou na entrevista coletiva rápida. Ele descartou o terrorismo mesmo sem os resultados de qualquer investigação. Incrível, diz Kincaid. Eles acham que somos tolos. Esses responsáveis querem desviar a atenção da teoria de que se tratou de um ataque terrorista internacional, pois, segundo eles, não há informações específicas ou credíveis que sugiram que haja ligação com o terrorismo nesse incidente, disse Del Bagno. E aí pergunta Kincaid: como eles sabem disso logo após o incidente? Esperavam que os chineses ou os russos anunciassem que eram os responsáveis?
Bem, se lá nos Estados Unidos as agências de inteligência e segurança dizem não é nada disso, foi só um acidente, em relação à Rússia a história é muito diferente. Antes de ontem, Putin disse que o que aconteceu na Rússia, o atentado ao teatro nas imediações, aí na periferia de Moscou, era um elo de uma cadeia, um elo que ligava a Ucrânia e os Estados Unidos. E ontem, um amigo bem próximo de Putin confirmou, sim, o que a Rússia e como a Rússia, o governo, estão pensando sobre essa história. Alexander Bortnikov, próximo de Vladimir Putin e, além do mais, chefe do FSB russo, reafirmou na terça-feira palavras de Putin, terça-feira, ontem, 26 de março, que os serviços secretos ocidentais facilitaram o ataque perto de Moscou. Este amigo próximo de Putin garantiu, no entanto, que o patrocinador ainda não foi identificado, mas eles já sabem que Estados Unidos e Ucrânia estão na jogada, disse Alexander Bortnikov, o que Putin, repito, já havia dito antes. Pois é, meus amigos, situação realmente muito tensa nesse momento. Parece que os Estados Unidos estão muito empenhados numa guerra com a Rússia, mas, por outro lado, também numa guerra contra o povo americano. E aí é que a porca torce o rabo, como se dizia antigamente aqui no interior. É aí que ficamos sem saber o que de fato está acontecendo. Como assim? O que está acontecendo? Pois é, enquanto esperamos a resposta, a Argentina, acreditem, aqui do lado, está se armando pesadamente. Bem, antes de falar sobre a Argentina militar, vamos falar da Argentina econômica. Uma excelente matéria publicada ontem no Diário do Poder, assinada por Daniele Silva, dizia o seguinte: o enviado do Fundo Monetário Internacional, o FMI, à Argentina, Rodrigo Valdés, elogiou a nova gestão econômica liberal da Argentina. Valdés destacou os progressos impressionantes obtidos nos últimos meses. O caminho para a estabilização nunca é fácil, disse ele ao resumir o programa econômico implementado pelo governo do presidente Javier Milei. A fala de Valdés confirma outras análises recentes de responsáveis do FMI sobre a conjuntura argentina. A afirmação dele ocorreu durante a apresentação na reunião do IEFA Latam Forum, que ocorreu na terça-feira, ontem, em Buenos Aires. O economista salientou a melhora de variáveis como a inflação, que agora está registrando uma rápida baixa, e o aumento das reservas do Banco Central. O responsável do FMI destacou alguns marcos dos primeiros meses da gestão de Milei, como o superávit fiscal alcançado em janeiro e fevereiro, algo que foi alcançado pela primeira vez em mais de uma década. Ele disse: as reservas internacionais estão se recompondo, a inflação cai mais rapidamente do que estimávamos e a diferença cambial e o risco país continuam caindo. Valdés acrescentou que, mas a herança foi pesada e o caminho para a estabilização nunca é fácil. Então, calma, ainda não virou um paraíso, mas parece já há um prognóstico de quanta grana vai sobrar para o governo investir em áreas sensíveis, como, por exemplo, a militar e de defesa. Vejam só este artigo publicado pelo Zona Militar ontem. A Embaixada dos Estados Unidos na Argentina, diz o Diário, comemorou através de sua conta oficial na Rede X uma carta de intenções da Argentina, segundo a qual o país deseja comprar da Dinamarca os poderosos caças F-16. A nota no X diz o seguinte: parabéns à Dinamarca e à Argentina por assinarem hoje em Buenos Aires a carta de intenções para a venda de 24 caças F-16 dinamarqueses à Argentina. Os Estados Unidos dão boas-vindas à Argentina
na família de nações F-16. O acordo de exudiário foi assinado no âmbito de uma reunião realizada no edifício Libertador, sede do Ministério da Defesa argentino, entre o chefe da pasta, Luiz Petri, e o seu homólogo dinamarquês, Troels Lund Poulsen. Poulsen, da mesma forma, destacou que a defesa dinamarquesa está passando por mudança geracional profunda, na qual os caças F-16 estão sendo gradualmente retirados e substituídos pelos caças furtivos F-35A. Por essa razão, a Dinamarca decidiu vender os 24 aviões à Argentina e doar outros 19 à Ucrânia. Conforme relatado pelo site Zona Militar, essa carta de intenções lança as bases para a futura assinatura de um contrato de vendas que finalizaria a aquisição de aviões de combates para a Força Aérea Argentina. Essa operação contou com a necessária coordenação e autorização de Washington, visto que se trata de sistemas de origem americana. Assim, a vontade dos Estados Unidos foi expressa através das autoridades, emitidos pelo Departamento de Estado, e a posterior aprovação do Congresso norte-americano. Embora ainda hajam etapas a serem concluídas, a assinatura da Carta de Intenções foi celebrada pelos Estados Unidos como um passo significativo na incorporação da Argentina à família de nações F-16. Este acordo não só reforça as capacidades de defesa argentinas, mas também fortalece os laços de cooperação com a Casa Branca no âmbito da aproximação da diplomacia argentina com o Washington. Bem, eu já havia dito há poucos dias que a Argentina está para receber a ilustre presença de Laura Richardson, general Laura Richardson, que é comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, ou seja, a área militar americana ligada ao Cone Sul. Uma visita ilustre e importante. E dia desses também, eu acho que foi na semana passada, acho que foi na sexta-feira ou sábado, não me lembro, eu dei a notícia de que o William Burns, o poderoso chefão da CIA, também estava para chegar assim discretamente à Argentina para um bate-papo longo com, quem sabe, até mesmo Milei. Bem, ele tinha na agenda ali alguns encontros como o Petri, por exemplo, mas certamente também se encontraria com Milei, assim furtivamente. Pois é. Bem, o que estaria sendo tratado por essas autoridades, essas altíssimas autoridades americanas com o governo argentino? Agora já sabemos, pelo menos a compra de um grande lote dos poderosos F-16. Os Estados Unidos aproveitaram as próprias intenções de Milei para vender os seus caças F-16. Na verdade, esses F-16 serão comprados junto à Dinamarca, mas não importa, são caças americanos. A Dinamarca está vendendo os F-16 para comprar os F-35 e, claro, tudo isso interessa as grandes empreiteiras militares americanas. A Argentina, então, está alinhadíssima com os Estados Unidos, independente do governo. Se Biden, se Trump, esses são laços duradouros e laços de Estado, políticas de Estado, claro. Agora fica a dúvida, por que a Argentina de Milei está se armando até os dentes? Todo mundo sabe que nós estamos entrando num cenário de Terceira Guerra Mundial. O problema, a questão que fica aqui para nós outros é que a Argentina se alia assim fortemente aos Estados Unidos. E nós? De que lado estaremos? Será que teremos, num futuro não muito distante, essa perspectiva de um conflito com a Argentina? Valha-nos Deus! Livra-nos dessa, Senhor. Bem, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu volto ainda hoje. Se não, até amanhã, se Deus quiser. E lembro, se você é inscrito no canal, verifique aí, fiscalize a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito. Se não estiver mais inscrito,
inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E não esqueça, hein? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Até depois, se Deus quiser.